Olá, estamos aqui mais uma vez com o SV Talks. Se você ainda não se inscreveu no canal e não apertou o sininho, essa é a hora, porque você vai ficar de fora de histórias muito, muito interessantes. Aqui a gente busca conexão com histórias de pessoas que passaram pelo mesmo que você está passando e acha que é o único ou a única. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, é a Cris Kerr. Ela tem um livro lindíssimo que ela acabou de lançar. Cultura organizacional livre de assédio é um tema que a gente precisa falar e eu quero que a Cris se apresente antes da gente começar esse papo todo. Cris, bem-vinda. Obrigada, Sara, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para a gente falar de temas tão importantes. Bom, pessoal, eu sou a Cris Kerr. Se eu puder me apresentar sem falar o meu currículo, eu gosto de me apresentar em uma frase, falando que a frase que me define é as pessoas incomodadas que mudem o mundo. Então, lá atrás, eu precisei me incomodar, trabalhei num setor, venho de setores muito masculinos, trabalhei quase 10 anos no setor ferroviário. E aí um dia eu falei, chega, eu preciso fazer alguma coisa para transformar esse mundo, e foi quando eu criei a CKZ há 16 anos. E estou aqui nessa jornada, porque é uma jornada de ajudar as pessoas a se desconstruírem e se tornarem seres humanos mais humanos, né, Sara? Então, essa é um pouquinho da minha jornada aí. Durante essa jornada, eu escrevi esse livro, escrevi um outro também, um pouquinho anterior a esse aqui, que é o viés inconsciente, né? Que a gente acha que não tem viés, mas a gente tem um monte de viés. E ele foi fruto de um mestrado em sustentabilidade que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas. Eu fiz um trabalho sobre o impacto do viés na carreira das mulheres, aí veio o livro, né? Todo mundo falou, você tem que escrever um livro, porque a gente não tem textos, né, sobre viés inconsciente no Brasil, e nenhum livro específico sobre esse tema. E daí eu resolvi escrever o Viés Inconsciente, que já faz um tempinho, foi em 2021, e esse ano, como você bem trouxe, aí você começa a gostar de escrever, aí veio Cultura Organizacional Livre de Assédio. Muito bom ter você aqui. A questão do assédio, eu acho que começa pelo que é assédio, né? As pessoas vêm com a questão do assédio sexual, aquele assédio explícito, mas até o assédio sexual, ele tem suas sutilezas. Conta pra gente, o que é assédio? Então, a gente tem alguns tipos de assédio, né? A gente tem tanto o assédio moral quanto o assédio sexual. E o que é importante de trazer aqui, principalmente para a gente desconstruir, Sara, é que o assédio, normalmente a gente fala assim, precisa ser de uma pessoa, que é sua liderança. Não, não precisa. O assédio ele pode acontecer tanto na horizontal, de pares, quanto pode ser de uma liderança, que normalmente o assédio sexual, a gente, quando vai ver os estudos e os dados, ele acontece normalmente de uma pessoa hierarquicamente acima de você, mas ele também pode acontecer de baixo para cima, né? Então, ele pode acontecer de todos os lados, tá? Horizontal, vertical e misto, tá? O que que é o assédio? A gente vem de uma cultura que foi baseada, principalmente quem é da minha geração, aqui, Sara, que são pessoas que têm entre 44, 45 anos, até 60 e poucos anos de idade. A gente vem de uma cultura que ela foi baseada naquele modelo do bullying, das brincadeiras, disso é só uma piadinha, isso é só uma brincadeirinha. Então, as pessoas naturalizaram isso. Só que hoje em dia o mundo mudou, e como o mundo mudou, ele pede novos comportamentos. Eu gosto de trazer esses dados aqui antes da gente entrar em assédio, porque eu escuto muito assim, não, mas hoje é tudo mimimi, hoje não pode mais nada. Por quê? Porque a gente vem de uma cultura que era natural. Você fazer piada com pessoa preta, você fazer piada com mulheres, você fazer piada com pessoas LGBT, você fazer piadas com pessoas com deficiência, com pessoas de outros estados, né? Eu lembro quando eu era adolescente, falava, isso é muito baiano, ou seja, coisas que a gente naturalizou. Hoje, pessoal, esse tipo de comportamento é considerado assédio moral. Então, o assédio moral, ele pode ser o bullying, ele pode ser você querer diminuir uma pessoa, ele pode ser quando você faz uma perseguição de uma pessoa, ele pode ser quando a gente, outra coisa que vem da cultura também, né? Era muito comum na minha época, por exemplo, Sara, que as pessoas gritassem na sala, batessem na mesa, chamassem a pessoa de burra, ignorante. Eu lembro uma das reuniões que eu tinha, que eu ia, eu era estagiária.
Eu ia para a reunião, só de pensar que eu tinha reunião com esse diretor, eu falava, meu Deus, eu já ia com a minha emocionalidade completamente abalada, né? Taquicardia, mão suando. Ou seja, esse local que antes era permitido, era muito comum dessas coisas acontecerem, hoje é considerado assédio moral. Então, assédio moral é quando você tem uma intencionalidade de diminuir aquela pessoa, de expor aquela pessoa, de constranger aquela pessoa, de humilhar aquela pessoa. E hoje entram vários pontos, entre eles o bullying, entre eles essa brincadeira preconceituosa, entre eles essa forma de tratar as pessoas. Então, é importante que a gente entenda o assédio moral. O desafio do assédio moral é que, para ele ser considerado assédio moral, ele precisa ser repetitivo. Então, ele muitas vezes fere a conduta, alguns comportamentos eles ferem a conduta, por exemplo, tratar mal uma pessoa, mas ele precisa ter uma intencionalidade, né, uma frequência ali. E o assédio sexual é qualquer tipo de constrangimento que tem uma abordagem sexual, que também era muito natural lá atrás. Eu lembro desse setor, principalmente o último que eu trabalhei, que era muito comum alguém chegar e falar: Nossa, você tá demais, né? Com aquele jeito de falar, com aquela conotação sexual na voz, ou mesmo convidar uma pessoa para sair em troca de ter algum benefício sexual. Então, ele acontece, ele ainda acontece, ainda agora um pouco mais camuflado, né? Tem histórias que você viu aí no meu livro, eu tenho uma história de uma amiga minha que uma vez chegou para a liderança dela recentemente e falou: Olha, eu precisava terminar esse trabalho aqui, você pode ficar comigo até mais tarde? Aí essa pessoa virou para ela e falou o seguinte: só se a gente dormir junto hoje. Aí ela olhou assustada, tô brincando, não, é só uma brincadeira. Aí vira aquele negócio da brincadeira, né? Não, é só uma brincadeirinha, eu estou só querendo descontrair o ambiente. Então, isto é assédio sexual. Um ponto importante para a gente falar do assédio sexual é o seguinte: a gente também vem eu gosto muito de linkar com a cultura, porque é ele que acaba naturalizando esses tipos de comportamento. Muitos homens aprenderam que a mulher se faz de difícil. Então, o que que o homem aprende? Ó, eu vou lá, vou cantar a Cris vai falar não na primeira vez, porque ela vai se fazer de difícil. Numa segunda vez que ele vier me cantar, já é considerado assédio sexual. Então, essa insistência é assédio sexual. Se uma pessoa vem me cantar, eu falo, não, eu não quero. Se a pessoa vier insistir, é considerado assédio sexual. Então, só para a gente trazer aqui alguns pontos para as pessoas que estão nos escutando irem entendendo. Ah, então talvez isso aqui que eu faça seja, né? Então, é uma intenção. Pode acontecer tanto de homens com mulheres, quanto de mulheres com homens, tanto de homens com homens, mulheres com mulheres. Só que 95% dos assédios sexuais no Brasil são de homens com mulheres. Por isso que a gente fala muito mais de homens com mulheres, mas também pode acontecer. Eu já tive casos de homens que me contaram. Eu fui assediado por uma mulher que não parava de me chamar para sair. Eu falava que eu não queria sair. Também é assédio, tá? Também é assédio. A gente foca mais no de homens com mulheres porque o percentual é muito maior. Cris, e às vezes a situação ela é constrangedora e o que eu sempre falei para as pessoas assim, a minha forma de desconstruir o assédio é expondo o assediador. E a mulher ela tem muita reserva de ter esse tipo de comportamento. O que que normalmente eu faço? Por exemplo, vou citar um caso. Uma vez, no ambiente de trabalho, era inverno, eu estava com um casaco fofinho. E a gente estava, algumas pessoas conversando no saguão, e uma delas passou a mão assim no meu casaco e falou assim: Nossa, que casaco fofinho, gostoso, né? E aí uma outra pessoa, um colega de trabalho, um par, pegou, passou o braço no meu ombro e ficou assim: Nossa, esse casaco é gostoso mesmo, né? Aí eu tirei a mão dele e falei assim: Olha, não pega bem aqui no saguão da empresa você me assediar dessa forma. E aí o assunto morreu, rodinha de separou e acabou. Mas as pessoas não têm essa coragem, não têm essa postura, né? Fala assim, nossa, mas como você foi grosseira, como você foi indelicada, como você... Não! Quem foi indelicado foi ele comigo, que estava me Uhum, colocando numa situação constrangedora. Eu fui uhum. constrangida. Só que fica aquele negócio, né? Muitas vezes a mulher não fala nada. E eu já aconteceu isso comigo, tá, Sara? Então, eu já tive uma situação, por exemplo,
de uma pessoa que era uma das mais importantes da organização vir me cantar. Eu simplesmente não tive reação. Então, não fui que nem você. Eu simplesmente congelei. Normalmente, quando a gente está passando por uma situação de assédio, acontecem três coisas, tá? A gente entra no mecanismo chamado luta e fuga. Então, na verdade, ou você luta, que você vai e fala, só que muitas vezes quando a gente fala, a gente vai para agressividade, porque você está se sentindo agredido, então a gente agride também, o que faz com que muitas vezes a pessoa não se conscientize sobre o que está acontecendo. O segundo, ou a gente foge daquele local, ou às vezes a gente congela. No meu caso, eu congelei, tá? Eu congelei. E aí eu estava dando um treinamento uma vez sobre esse tema, e daí o diretor, era um diretor, um homem de compliance, ele falou, você tinha que ter falado. Eu falei assim, então, mas você já passou por assédio? Ele falou, não. Eu falei, então, é super desafiador, porque você fica assim, mas o que que eu fiz? Porque ainda acontece muito isso com a vítima, ela fica assim, o que que eu fiz para dar abertura para essa pessoa achar que ela podia fazer isso comigo, né? Então, eu congelei. Aí, num segundo momento que a pessoa mandou um WhatsApp para mim, né? Porque na hora eu falei, não, eu tô super ocupada, não sei o que, tal, tô fechando o evento aqui, dessa desculpa. Mas por que que eu não congelei? Porque ele era um amigo do meu pai, tinha trabalhado com meu pai, era bem mais novo que o meu pai, mas ele tinha trabalhado com meu pai, ele era casado, quatro filhos. Eu falei, esse cara nunca vai me cantar. E aí ele veio a cantada repentina. Então eu não estava esperando. Ele era uma pessoa que eu não ficava naquela autodefesa quando eu estava junto com ele. Mas quando ele cantou, eu congelei. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem, né? Um WhatsApp, vamos sair, tal, tal, tal. Eu falei, olha, eu preciso te lembrar que você é casado, tem quatro filhos, isso aqui, e eu não vou sair com você. Mas aí eu tive a reação. Então, foi o meu não ali. Ele não insistiu, ele parou, ainda bem, para não virar aí um assédio. Mas normalmente as pessoas elas não falam, né? Tem até um levantamento muito legal da Promotoria de Justiça do Ministério Público de São Paulo, que fala que as pessoas não denunciam. Por que que elas não denunciam, né? Primeiro, medo da denúncia não dar em nada. Muitas vezes, medo da retaliação. Então, o que que vai acontecer se eu falar que essa pessoa me assediou? Porque normalmente a empresa tem muitas vezes um canal de denúncia, mas quando tem o canal de denúncia, esse canal de denúncia vai mandar para um comitê que normalmente é formado ali dentro das organizações pelas pessoas da liderança e que às vezes a própria pessoa da liderança é que cometeu aquilo, né? Então, dependendo da pessoa, muitas vezes passa a mão, mas é tal pessoa, é o jeito dela, ela é brincalhona mesmo, né? Tem aqueles panos quentes ali para fingir que não aconteceu nada. Muitas vezes a pessoa tem medo de perder o emprego, ela normalmente não tem prova. O grande desafio dos assédios é você ter prova de que aquilo aconteceu. E a pessoa não colhe prova, daí a pessoa fala, é a sua palavra contra a outra pessoa, fica muito mais desafiador, né? E por isso que não pode. Outro dia a gente teve um caso numa empresa, né? Veio lá, um motorista tinha assediado uma das colaboradoras. E aí, o pessoal da RH defendendo o motorista. Ai, porque ele é ótimo, nossa, mas ele sempre foi tão bonzinho, ele sempre foi não sei o que lá. Eu falei, vamos começar a conversar com pessoas que pegam esse transporte aqui, homens e mulheres, e vamos conversar. E aí a maioria falando que ele tinha uma série de comportamentos inadequados, mas com o RH, aquela pessoa era maravilhosa. Então, eu preciso investigar. Né? No caso dessa pessoa, a gente não conseguiu comprovar o que tinha acontecido, a pessoa tinha sido cantada, ele foi levar as pessoas depois da festa da empresa nas suas casas e ficou uma última mulher para ser levada e ele cantou literalmente essa mulher, mas ele veio falar que não, que foi ela que fez, não sei o que, tal, tal. Só que depois, na investigação, a gente viu que era um comportamento que ele tinha dentro da organização e as pessoas não sabiam disso. Ainda existe muito esse negócio de não falar, tá? De não, fica quieta, né? Não, deixa quieto, ele é assim mesmo, é o jeito da pessoa. Aí não dá, né, gente? E a gente vem de uma geração, né, Cris, que além das brincadeiras serem permitidas, a minha avó dizia o seguinte, que uma mulher que sabe se comportar pode frequentar qualquer ambiente que ela não vai ser molestada. E aí, quando você é molestada pelo assédio, você fala assim, mas eu não soube eu não tive compostura, né? Não soube me comportar. A culpa é minha. É, Uhum. é minha, né? E isso é muito complicado. Agora, tem um assédio que, para mim, ele é mais complicado que o assédio sexual, que é o Uhum. assédio moral, porque o assédio moral, eu entendo que ele tem sutilezas, e ele tem recorrências. Então, por exemplo, uma vez no trabalho com uma colaboradora minha, uma pessoa da empresa foi extremamente inadequada com ela naquele dia
e deixou ela numa situação desconfortável e foi uma ação de assédio. E aí ela virou para mim e falou assim, mas sempre foi muito educado comigo, sempre me respeitou muito. E aí hoje tem esse comportamento. Aí eu falei, será que essa pessoa sempre foi muito educada com você? Porque todas as vezes que ele tinha contato com ela, era para pedir alguma coisa que ela precisava infringir as regras da empresa e ter Hum, acesso a informações que ele usava a posição para acessar através dela, só que ele não deveria ter acesso a essas informações. E no dia que ela negou isso e ela se recusou a fazer, ele explodiu. E eu falei: você não consegue perceber que você está sendo assediada há tempos? E que ele só explodiu com você hoje e te assediou literalmente porque você se recusou a sucumbir às demandas dele? com certeza, então. E aí, assim, ó, o como aqui vai ser muito importante quando a gente está falando de assédio, porque as pessoas falam assim, então, Cris, eu não posso cobrar um colaborador, alguém que não está entregando, por exemplo? Lógico que você pode, mas o como você vai cobrar, o como você vai pedir, é que são elas, né? Então, pô, se eu estou já infringindo uma regra que a pessoa não é para ter aqueles dados, nem deveria vir me pedir esse tipo de informação, né? E aí é o que você falou, quando não conseguiu, o que que a pessoa faz? Ela vai para agressividade, né? E aí aquela agressividade muitas vezes é vista como é o jeito da pessoa, não, porque ele ou ela é assim, porque o assédio a gente vê também mulheres cometendo, tá? Então, é normal, é natural, aquela pessoa não estava bem naquele dia, né? Agora, se ele está fazendo aquilo, ou seja, como você falou, ele já vinha fazendo aquilo há muito tempo, então é configurado assédio, E tá? as pessoas não percebem, né? Por Não exemplo, percebem, não percebem. é, Por exemplo, também, tá, Sara? Gritar, desrespeitar a pessoa ali, né? Como eu falei, falar alguma palavra desrespeitosa. O assédio, o desafio do assédio moral é que ele é bem amplo, tá? Então, ele pode ser desde uso de grito, ser desrespeitoso com a pessoa ali, usar apelido que constrange a pessoa, ou usar uma forma de tratar a vítima que ela não gosta, espalhar boato, por exemplo, sobre alguma coisa da pessoa, uma piada constante que descaracteriza alguma, tenha, né, pegue ali alguma característica daquela pessoa e desconsidere, humilhe ela. Tomar crédito, por exemplo, pela ideia de uma pessoa é assédio moral. As pessoas não sabem disso, né? Expor a pessoa, a pessoa não está com resultado bom. Chegar ali na frente, todo mundo falar, porque essa pessoa não entrega, porque essa pessoa aqui do time, ó, continua não entregando. Não, não posso fazer isso. Eu tenho que falar, olha, pessoal, né, a gente vai ter que rever, porque os resultados não estão todos sendo entregues, e eu vou falar isso numa reunião individual com essa pessoa e primeiro entender por que que ela não está entregando os resultados dela, antes de já ir para a cobrança, né? Então, a gente vai precisar mudar uma série de comportamentos e atitudes que a gente achava natural e que hoje eles são configurados assédio. exatamente. Sabe que tinha um gestor com quem eu trabalhava que ele falava assim: ah, a loirinha lá, né? E eu falava: escuta, a loirinha lá trabalha com você há mais de 15 anos e é adequado que você a chame pelo nome. E às vezes, pessoas que ele se relacionava e falava assim: ah, a dona fulana, a senhora, mas num tom altamente desrespeitoso. Então, não é porque está usando um pronome que seja respeitoso que essa pessoa está respeitando. Exato. E eu, assim, eu sempre tive um perfil de colocar as pessoas no lugar delas, né? E ele começou a me chamar por um apelido, né? E como se me chamasse de, queridinha, 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 né? E era um apelido que eu me sentia diminuída, Respeitada. Uhum, uhum. desrespeitada, né? Eu tenho nome. E aí um dia a gente estava conversando e estava uma conversa um pouco mais tensa, e aí ele retrucou e veio com um apelido, né? E aí eu falei, para a gente começar a alinhar essa conversa, por favor, eu quero esclarecer que o meu nome é Sara Veloso. E aí a gente seguiu a conversa. E nunca mais. Aí eu acabei com o tal do apelido, né? Então, o que eu estou querendo mostrar com esses exemplos é que às vezes as pessoas, de forma simples e claras, elas podem alinhar o comportamento do outro e colocar o outro no lugar dele, né? É claro, pode ter represária?
pode ter represália, mas o que você prefere? Passar a sua vida corroendo uma dor, sofrendo dentro de um processo, ou se colocar claramente e se sentir respeitada? Porque essa Uhum. sutileza do assédio no ambiente de trabalho, ela adoece. Uhum. Esse é um papo seríssimo que a gente precisa falar sobre o adoecimento das pessoas no trabalho. O ponto que eu trago aqui, Sara, é assim: eu preciso trazer consciência. De novo, é o como que eu vou trazer, porque se você é agressiva com a pessoa, e eu entendo que você não foi, você simplesmente falou: olha, eu quero que você me chame de Sara, que é o meu nome, né? Eu vejo muitas mulheres falando assim: ah, ô mocinha, eu falo, então, é que o meu nome é Cris, Cris Kerr é meu nome. Então, trazendo, tudo vai depender de como você vai falar, o seu tom de voz, o jeito que você vai falar. Por quê? Porque normalmente quando a gente se sente agredida, a gente faz assim, né? Eu tô me sentindo ameaçada também, então eu vou para quê? Para agressividade. Só que quando a gente precisa entender o seguinte: nós, todas as pessoas, os homens falam, né, que eles aprendem que eles são racionais, a mulher é emocional, isso é uma bobagem, todo mundo é um ser emocional. O que que eu quero dizer com ser um ser emocional? Nós vamos ter descargas hormonais o tempo inteiro. Então, dependendo de como você for tratado ou tratada, você vai ter descarga hormonal. Ou você vai ter adrenalina e cortisol, que eles são, por exemplo, o cortisol é ótimo para metabolizar o nosso organismo. Agora, se eu estou com frequência de cortisol e adrenalina no meu organismo, é péssimo para o meu organismo, né? Então, como eu estou me sentindo, como eu estou falando com a outra pessoa. Por isso que muitas vezes eu falo, né? Eu vejo muitas mulheres falando: ai, Cris, tem uma piadinha, o que que eu faço? Eu falo, então, primeiro não fala, não entendi. Porque não entendi, parece que você não tem capacidade intelectual de acompanhar o que a pessoa está falando. E é muito comum que as pessoas falam: o que que você falou? Eu não entendi. Eu falo, não, não fala isso. Mas também não pode falar: o que que você falou? Não adianta. Eu tenho que falar assim: repete o que você falou, ou o que você disse, fazendo com que a pessoa reflita sobre aquilo que ela falou e falar: nossa, que bobagem que eu falei, o que que eu falei? Né? E trazer consciência para essa pessoa, chamar essa pessoa depois e falar: olha, eu me sinto desconfortável, eu me sinto desrespeitada. A minha brincadeira, Sara, que acontecia na minha época, era assim: qualquer coisa que eu perguntasse, explica esse ponto direito, alguém falava: explica que a Cris é loira. E é tão geracional isso que eu virei para minha filha e contei, né? E a minha filha é da geração Z, pessoas com minha filha tem 19. Ela falou: mas por quê, mãe? Eu falei: porque na minha época tinha uma música chamada Loira Burra. Então, tudo que eu tentava, a forma de me diminuir ali na reunião era me chamar de a loira burra, explica para a loira burra, né? Era, ó, explica para aqueles que queriam dizer a loira, não colocava o burra, que estava implícito, né, ali na conversa. Então, imagina aquilo com frequência. Aquilo era assédio moral, só que não tinha nome na época. Não sabia que isso era assédio moral. O que que eu fiz, Sara? Eu tentava me colocar, eu não gosto desse tipo de brincadeira. Ah, aquele está de TPM, ah, porque a Cris, tal, tal, tal. Aí eu peguei um dos diretores, amigos meus, e falei: olha, eu me sinto super desrespeitada. Ele: Cris, mas é uma brincadeira. Eu falei: não é brincadeira. A brincadeira é quando todo mundo está achando aquilo legal. Eu não estou achando aquilo legal. Eu estou me sentindo desrespeitada. E aí ele falou: não, entendi seu ponto de vista, entendi o que você está sentindo. E ele começou a costurar com os outros também, de falar: pô, não, não é legal isso, tal. Por quê? A gente tem um outro desafio que é o seguinte: quando um igual fala com o outro, então quando eu vou falar para um homem: olha, não é legal o jeito que você fez, ele vai ter uma escuta. Quando o meu amigo ia lá e falava: olha, a Cris se sente desrespeitada, a pessoa tem outra escuta. Ele vai ter muito mais escuta para um igual do que para a pessoa que é diferente. Então, por isso que eu falo, a gente Exatamente. precisa também de colocar os homens nesse tipo de conversa, porque a gente vai falar, por exemplo: gente, tem um evento sobre assédio, só tem mulher na sala. A gente tem um evento sobre diversidade, só tem mulher na sala. A gente tem um evento sobre gênero, só tem mulher na sala. Enquanto a gente continuar falando só com as mulheres, não vai adiantar nada. Eu preciso falar com os homens também. Não que eles sejam culpados de tudo, como eu acabei de falar, tanto assédio moral quanto assédio sexual acontece dos dois lados, né? Maior, a gente vê homens cometendo que mulheres, mas as mulheres também fazem. Então, não adianta eu colocar só um grupo dentro da sala para a gente conversar. Eu preciso trazer os homens para a conversa. Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando as pessoas vêm de uma forma bastante agressiva para cima de mim, em cima de assédio, é, eu não é que eu me paraliso, mas eu fico paralisada. Eu espero a pessoa terminar, né? E quando a pessoa termina, eu pergunto: tá tudo bem com você hoje? Porque a forma como você está falando comigo não está legal, Uhum. né? Ótimo. Uhum. Então são saídas. Eu acho que a gente tem que buscar saídas
para devolver o constrangimento. Né? Posso te ajudar? Aí a pessoa começa a perceber e cair na realidade daquilo que ela estava fazendo com o outro. Porque as pessoas acham isso é normal, né? Uhum, uhum. Você falou da loira e tinham as piadas de português também. Sempre tem algum tipo de discriminação. Mas aí você trouxe também uma questão da discussão da diversidade, né? Porque todas essas questões acontecem com as mulheres e a gente tentando colocar as mulheres no plano de trabalho e também no plano de destaque, né? Buscando, subindo na hierarquia das empresas. O assédio dificulta a diversidade? Como que você vê isso? Com certeza absoluta, né? Os estudos mostram, eu fiz uma formação em neurociência e comportamento, né? E nesse meu trabalho de neurociência e comportamento, eu estudei muitos ambientes, se eles têm segurança psicológica ou se ele não tem segurança psicológica. E resumindo, segurança psicológica é um ambiente que eu me sinto incluída, em que eu sinto. Primeiro ponto que começa o nosso desafio aqui é que muitas empresas estão trabalhando em trazer mais pessoas de grupos minorizados, né? Porque diversidade, todo mundo faz parte da diversidade, inclusive os homens. Mas dos grupos minorizados são aqueles que tiveram menos acesso a cargos de poder, né, gerências, diretorias e tal. A gente tem mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIAPN+. Então, a gente tem alguns grupos específicos aqui que não conseguiram chegar. Quando a gente olha no Brasil, a gente tem 92% dos homens brancos. Se eles são LGBT, não dá para saber porque eles não falam, porque eles não sentem um ambiente seguro, que estão hoje nos cargos de alta liderança, diretoria para cima nas organizações. Então, existe um desafio aqui para a gente trazer. Só que não é só trazer, Sara. Ah, vou contratar várias mulheres para cá. Não, é como que é esse ambiente? Ela entra numa sala de reunião. A primeira coisa que acontece já, ela tem uma falta de pertencimento. Porque ela entra ali, ninguém se parece com ela. Então, a primeira coisa que acontece é essa falta de pertencimento. Aí, muitas vezes, não tem respeito. E não é só o respeito da brincadeirinha, que tem muitas empresas se policiando nisso, né? Mas muito assim, ela tem menos credibilidade. Dá um exemplo, Cris. Comecem a reparar que a gente vive no piloto automático, sabe? Não presta atenção no que eu estou falando. Mas quando uma mulher está apresentando um projeto, vê se é o mesmo nível de atenção que as pessoas têm. Quando uma mulher está falando, as perguntas muitas vezes que vêm para ela, mas você tem certeza? Mas você checou esse dado? Mas você tal. Ou seja, sempre trazendo uma dúvida, né, sobre a autoridade daquilo que ela está falando ali. As interrupções, né? É, ela está ali. Será que alguém pergunta a opinião dela? Por que que a gente traz diversidade? Para escutar pessoas que pensam diferentes da gente, só que a gente não escuta. Então, as interrupções, o que acontece muito com as interrupções, a gente tem alguns programas que a gente faz, um chama Liderança Inclusiva, que a gente trabalha tanto com homens quanto com mulheres, porque a mulher vai aprendendo qual que é a dinâmica da empresa e passa a se comportar igual. Eu era exatamente essa daí, que falava mais alto, por quê? Porque o ambiente que eu estava me moldou dentro dessa cultura. Eu precisei me desconstruir muito, Sara, para ser o que eu sou e o que me transformei durante esses anos todos. Mas a gente faz um programa chamado Liderança Inclusiva, que a gente vai falando sobre vários tópicos. Eu estava agora de manhã fazendo um com um vice-presidente de uma empresa, que ele estava. Eu pedi para ele assistir um podcast, e ele assistiu um podcast. E aí ele voltou para mim e falou assim: Cristina, são duas mulheres que elas falam sobre milhares de assuntos ao mesmo tempo, e vai para lá, e vem para cá, e fala disso, e fala daquilo. Eu não consigo acompanhar. Eu falei, então, porque a mulher tem um cérebro diferente, eu preciso entender algumas diferenças cerebrais. E aí a gente fez toda uma sessão sobre inteligência de gênero, que é entender que sim, a gente pensa diferente, a gente tem conexões diferentes, a gente tem hormônios, mais outros hormônios diferentes dos homens, a gente tem a parte cultural de comportamento também, que é diferente. E aí ele foi falando, gente, não tinha ideia de que era assim. Então, o que que acontece normalmente, Sara? A gente está numa reunião, tá? As mulheres, elas têm mais, em média, mais conexões neurais entre a parte racional e a parte emocional do cérebro. Onde fica a memória de longo prazo? No emocional. Então, o que acontece com essa mulher? Ela vai lá no lugar que tem milhares de informações, insights de vidas, de experiências passadas, né? A vida corporativa dela inteira está ali. Então, o que acontece? Quando ela vai lá buscar essa informação, primeiro que ela demora um pouco mais, porque está cheia de informação. Aí, quando ela traz a informação, a mulher tem uma tendência a trazer com mais detalhe a informação, porque é o natural dela, né? Ela traz com essa informação. Então, o que acontece? Ela está lá trazendo a informação e ela traz em 5 linhas, por exemplo.
E daí um homem que está na sala, normalmente já entendeu o que ela quer dizer, tá? Só que qual que é o erro? Ele vira e fala assim, o que a Cris quis dizer foi... E aí ele resume aquilo que eu falei em 5 linhas, ele resume em uma, e aí os outros homens conseguiram captar mais fácil o que ele falou e falam, que legal, João, a sua ideia. Só que a ideia não foi do João, foi minha. Então, o que acontece com a mulher? Como ela tem muitos insights, muitas vezes a gente se perde na informação, porque eu trouxe com tanta informação que realmente o homem não está acompanhando o que eu estou falando. Então, o que eu sugiro? Que ao invés de a gente criar aquelas palavras man-explaining, man-interrupting, man-bababá, que vai criar mais um monte de muro entre a gente, eu sugiro que a gente conheça as diferenças que existem e passe a respeitar as diferenças. Então, se eu trouxe com muita informação, primeiro que a gente dá nos treinamentos com as mulheres, né? Se eu trouxe com muita informação, eu mesma vou resumir. Então, pessoal, resumindo a minha ideia, é essa aqui, pum, boto numa frase a minha ideia. Então, a própria mulher pode fazer isso, porque realmente o homem tem dificuldade de acompanhar o que ela está falando. Então, eu coloco em uma palavra, ele entendeu o que eu falei. E caso aconteça do João entender a minha ideia e resumir, que o João fale assim, essa ideia foi da Cris. Tá? E que ele procure não resumir, que ele peça para eu mesma resumir a minha ideia. E não que ele pegue, porque daí o crédito da ideia acaba ficando para ele e não para mim. Tá? Então, como que eu amplifico as mulheres? Cris, que ideia sensacional. Então, é isso aqui que você está querendo dizer. Legal, maravilhoso, sensacional. Que ótima a sua ideia e não a minha ideia, entendeu? Então, tem coisas que a gente precisa ir fazendo pontualmente para mostrar. Puxa, existem diferenças importantes, existem diferenças, e se eu não criar esse ambiente realmente inclusivo, de segurança psicológica, onde eu posso dar uma ideia, onde eu posso perguntar, onde eu tenho uma dúvida, eu não vou criar um ambiente para essa mulher falar, para essa mulher e para esses grupos minorizados. E aí o que acontece, Sara? Eu estou tão preocupada em me defender dentro daquele ambiente, né? Porque eu tô, qualquer coisa que eu falar, a forma como as pessoas, porque não precisa falar, só olhar já serve, né? Então, por exemplo, eu vou falar, alguém faz assim, ó, tipo, lá vem ela falar. Eu já tô lendo aquilo, o cérebro tá lendo o ambiente o tempo inteiro, a cada 5 segundos o cérebro mapeia o ambiente para saber se eu tô correndo perigo. Eu falo que é o cérebro de sobrevivência lá da savana, só que a savana hoje é um ambiente corporativo. Então, ele está o tempo inteiro monitorando como é que eu estou ali naquele ambiente. E se eu estou me autodefendendo, eu estou com descarga de adrenalina e cortisol, o que vai fazer com que as pessoas fiquem doentes, gente, é muito sério. Tá? Começa o seguinte, né? Eu começo a ter descarga de adrenalina e cortisol. Isso pode acontecer com homens e com mulheres. Já vi muito homem falar para mim, eu comecei a ter afta na boca, dor de estômago, né? Mulheres falando problemas, milhares de problemas. Doença autoimune, por exemplo. A doença autoimune é da gente estar num ambiente que está tóxico. Não é tóxico por causa do metal, não. É tóxico por causa dos hormônios que eu estou recebendo. E aí o que acontece? O pH do nosso sangue vai ficando ácido, pH ácido, para infecção, inflamação, é o caminho, né? Aí tem burnout, ansiedade, depressão, doença autoimune, podendo ainda chegar para um caminho mais desafiador ainda que é um câncer, por exemplo. Então é muito sério o que a gente está falando. E a resposta que a gente dá é assim, não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu aguento, eu consigo, porque a gente tem que aguentar. Eu vou recomendar para quem comprar o livro que vocês leiam, né? Para começar, assim, vai lá atrás do livro. Deixa eu até pegar o meu aqui para falar que página que é. Vai lá atrás no livro. Ele tem uma parte que tem alguns depoimentos de pessoas ali, tá? E um Uhum, dos primeiros depoimentos que eu gostaria de convidar as pessoas a lerem é o da minha irmã, chamada Beatriz. Está lá no finalzinho, lá na parte de depoimentos. Lá depois da página 160. E aí, ela é uma engenheira civil super competente, foi para várias plantas trabalhar aí para vários clientes nas empresas que ela trabalhou. E muitas vezes a gente escuta isso, né, Sara? Ela não dá conta. Ela é muito soft, né? Então, eu falo, né, que depois que você lê o depoimento da minha irmã e que ela chegou numa obra, a primeira pergunta que falaram para ela foi: Não, não acredito que vocês trouxeram uma mulher para mim aqui, meu Deus, manda ela embora, não tem nem banheiro para mulher aqui na planta. Ou seja, eu chego num lugar para trabalhar que não tem um banheiro feminino para usar. Como é que eu me sinto? Um segundo momento que ela foi, essa liderança chegou para ela e fez assim: Vocês trouxeram uma mulher para trabalhar comigo? Pelo amor de Deus, leva ela embora. Ela fala:
eu me sentia assim, mais ou menos como se eu fosse um móvel usado que não servia mais, sabe? Leva embora, joga fora esse móvel aí. Então, não é só, a pessoa pode ser a mais competente que for, mais preparada, mas se aquele ambiente não acolhe, não valoriza, não respeita, não adianta absolutamente nada. E aí É, é não melhor adianta não ter nada. diversidade, né? É melhor, é. Uhum. Porque eu estava discutindo isso com uma amiga na semana passada. Ela é uma headhunter, ela está fazendo uma vaga para uma empresa que eu conheço, e ela colocaram lá uma mulher e vai precisar tirar. Essa pessoa não se adaptou, e aí estão insistindo na contratação de uma outra mulher. E aí eu falei para ela: você falou para eles que se eles não melhorarem o ambiente, outra mulher não vai dar certo? Eles precisam colocar primeiro um homem nessa vaga, ele precisa consertar a cultura da empresa, e depois que a cultura da empresa for ajustada, aí sim trabalhar na diversidade, porque uma única mulher no board daquela empresa, Não adianta nada. ela só vai apanhar e não vai dar resultado de novo, né? Então a gente também precisa saber quando colocar e se tem espaço para colocar isso, né? Eu sou super a favor, Sara, do que você está falando. Muitas consultorias vão falar para você assim: não, eu não concordo, tem que forçar a diversidade para a pessoa ficar doente, né? E normalmente eu falo, a gente aqui não faz a parte de headhunter. Então eu falo todas as verdades aqui. Não adianta você forçar. Aí fala assim, não deu certo. Olha a frase que você trouxe, provavelmente você escutou da sua amiga. Ela não se adaptou à cultura da empresa. Que cultura? Um falando em cima do outro, desrespeitando a outra pessoa, não. Então, ela não vai se adaptar naquela cultura. Outra coisa importante: as pesquisas mostram que se não tiver pelo menos 30% de um grupo diverso, aquele que está lá, que normalmente é formado por homens brancos, não vai funcionar, porque essas pessoas não vão ter voz. Então, não adianta eu trazer uma mulher e achar que ela vai resolver ali, porque não vai. Então, é o tal do negócio. Eu estou forçando a diversidade sem me preocupar com o ambiente. Se esse ambiente é um ambiente de inclusão, se esse ambiente é um ambiente seguro para todas as pessoas. Porque eu falo o seguinte: os homens também ganham. Porque um ambiente de respeito, gente, vai ser maravilhoso para todo mundo, não é só para a mulher, não. É para todo mundo que está naquele ambiente. Porque eu vou me sentir mais respeitada, mais valorizada, né? Então, o ambiente é muito importante. Aí, o que que eu faço? Eu forço, e aí é só para falar o seguinte: tá vendo? Mulher não dá certo. Mulher não tem capacidade. A mulher não aguenta o tranco, que é o que a gente escuta muitas vezes. Mas se fosse você, ao contrário, eu falo assim, é muito fácil a gente pensar. Se fosse ao contrário, um homem entrando num bote que só tem mulher. A primeira coisa quando ele chega ali é o seguinte: estou no lugar errado. Eu vejo quando muitos homens vêm falar no meu fórum, que tem uma maioria de mulheres, que eles falam assim: nossa, quando eu cheguei aqui parecia que eu estava no lugar errado. Por quê? Porque quando você vê um grupo que não é o teu, o seu cérebro já fala o seguinte: você está no lugar errado, será que isso aqui vai ser legal para você? E aí, dependendo de como é o seu acolhimento ou não, ele só vai falando: ó, tá vendo? Você estava certo, você está no lugar errado, você não devia estar aqui. E eu falo que no caso da minha irmã, Sara, ela falou que ia fazer engenharia. Meu pai falou, não faz não, porque isso é para homem. Aí ela falou, eu vou fazer, porque meu pai também era engenheiro. Eu vou fazer. Ela foi. Chegou na faculdade, tinham 60 pessoas, menos de 10 mulheres. O que que o cérebro dela fala? Você está no lugar errado. Aí ela vai para o mercado corporativo. Tem uma história no caso dela. Entraram seis, acho que eram 5 ou 6 engenheiros, 5 homens e ela de mulher. E aí vieram falar que tinha um curso da Fundação Getúlio Vargas ou da Dom Cabral, agora não lembro, para eles participarem. E aí ela falou, ah, que legal e tal, né? Daí veio que os 5 iam participar e ela não. Ela foi questionar o RH. Por que que eu não vou participar? Sabe por quê, Sara? Ah, Porque ela entrou no nível abaixo deles. Ela entrou no nível abaixo deles, com a mesma experiência, com os mesmos anos de engenharia, com tudo. Só que a mulher, como é vista como menos, os 5 entraram num nível, sei lá, pleno, e ela entrou como júnior, por exemplo. Foi aí que ela descobriu que ela ganhava menos do que eles, que ela estava num cargo inferior ao deles, foi quando veio o curso para o grupo fazer. e trabalhando o dobro, muito E provavelmente. trabalhando, porque o que que acontece, pessoal? Acontece um viés muito forte, que é o seguinte, é um dos mais desafiadores, tá? Chama viés de desempenho. O que que é esse viés, Sara? É assim, a gente criou tanto homens quanto mulheres, pessoas brancas, negras, como a gente viu muito mais homens brancos em cargos de liderança, a gente criou
um estereótipo para esse grupo. Então, quando você chega, né? Eu estava dando treinamento outro dia para uma empresa, que eles têm portos, tem várias áreas, e tinha uma diretora de portos ali. E ela falou que toda reunião que ela entra, as pessoas olham e falam: Nossa, oi! Ela falou: Eu sou a diretora de portos. Ah, ó, o que que é esse? Ó, ó, é o seguinte, é o seu cérebro fazendo o seguinte: Nossa, mas essa pessoa não se encaixa na imagem que eu tinha guardado aqui, porque a vida inteira eu vi um homem. Até aí, tudo bem, desconstrói o estereótipo. Só que o segundo viés que vem é o mais desafiador. Chama viés de desempenho. É achar que ela não tem capacidade, que ela não é competente o suficiente para sentar naquela cadeira e começar a duvidar dela. E começar a fazer perguntas. Você tem certeza? Você está certa disso? Você tal? Faz com que ela fale, puxa, eu não estou certa, eu estou no lugar errado, eu não deveria estar aqui, entende? É a dúvida da competência daquela pessoa, porque eu não vi pessoas como ela ali. Então, é muito importante entender. Eu falo que não tem como ser uma liderança inclusiva sem entender de vieses. Agora, Cris, a gente vê toda essa questão da diversidade, do meu lado aqui, eu trabalhando para a diversidade, você do seu lado trabalhando para a diversidade. O sentido desse podcast é conexão pela vulnerabilidade, é as mulheres, e mesmo os homens, ouvirem o que a gente está conversando e falando assim: eu não sou o único. Né? Eu não sou a única, tem mais gente passando pelo que eu estou passando. Mas o que tem me preocupado muito e tem me chamado muita atenção, e eu gostaria de ouvir o seu ponto de vista, é que eu me sinto neste atual momento enxugando gelo. Em que sentido? A gente olha os ambientes e fala assim: olha, só tem homens de gravata, loiros de olhos azuis, poucas mulheres, nós não temos pretos, nós não temos PCD, julgamos. Só que a gente vem de um mundo pós-pandemia, e neste mundo pós-pandemia, estas pessoas que a gente gostaria de incluir, muitas delas não foram alfabetizadas adequadamente, não estão tendo formação adequada nos ensinos médio e fundamental. Elas certamente terão dificuldade na faculdade e vão ingressar na faculdade pelas cotas, que são muito bem-vindas, mas se ela não teve uma formação adequada, ela vai ter mais dificuldade nessa formação. E a sensação que eu tenho é que lá na frente a gente vai ter um vácuo. Nós vamos ter vagas, porque eu estou trabalhando para isso, você está trabalhando para isso, e muitas pessoas estão trabalhando para isso, mas a gente não vai ter pessoas para ocuparem essas vagas por causa do fenômeno pandemia. E agora, também lá no Rio Grande do Sul, a gente também vai ter um atraso educacional, porque as escolas só vão retomar em 2025. Como que você enxerga isso? Qual é a... Você já parou para pensar nisso? Como que você enxerga esse futuro que me frustra e me dá tanta ansiedade? Então, vamos por parte. Vamos começar aqui na parte do enxugando o gelo, né? Parece que a gente está mesmo enxugando o gelo, né? Por quê? Porque as coisas são muito mais desafiadoras delas acontecerem. E por quê, Sara? Porque não é simplesmente uma mudança, tá? A gente quer que as pessoas mudem. E não é uma mudança. Mudança é algo que vem de fora para dentro. Então, mudou a empresa, a gente vai ter que mudar de local. Eu, querendo ou não querendo, eu vou ter que me adaptar. Mudou o software da empresa, isso é mudança. O que a gente está falando não é mudança, é transformação. E o que que é uma transformação, né? Uma transição? Ela é de dentro para fora. Eu preciso querer que isso aconteça, tá? Então, se eu não quiser, não vai acontecer. Esse é o desafio. A não ser que a empresa tenha, a pessoa seja avaliada pelos comportamentos dela, que são os tais dos soft skills. Senão, não vai acontecer. Ah, a gente tem meta, mas não bateu a meta, acontece o quê? Nada. Então, meta por meta, não vai acontecer nada. Então, assim, se não tiver consequência, não vai ter nenhuma transformação. Essa é a verdade. Se não tiver uma intencionalidade, não vai acontecer. Então, o que acontece é o seguinte: muitas empresas que eu vou até hoje, elas falam, não, deixa que naturalmente a diversidade vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Essa é a verdade, não vai. Eu não estou falando não vai por um achismo da crise, eu estou falando não vai por estudar profundamente o tema, não vai acontecer com um monte de viés que a gente tem. Então,
A gente não está enxugando gelo, só que é muito mais devagar o processo do que a gente gostaria que fosse. É comum que as pessoas perguntem para mim, quando que você gostaria, o que que você gostaria que acontecesse com a sua empresa? Eu gostaria que a CKZ não precisasse existir. Simples assim. Como assim? Que a diversidade fosse tão natural, que as pessoas entendessem os benefícios da diversidade, que os ambientes fossem inclusivos, para que todo mundo se sentisse bem, que eu não precisasse ter CKZ, que eu ia fazer outra coisa, um projeto para cachorro de rua, que é uma das coisas que eu quero para minha vida. Então, assim, o que eu adoraria seria não ter a CKZ, porque daí eu já tenho diversidade, os ambientes são, eles respeitam as pessoas, era isso que eu gostaria. Só que vai demorar muito tempo para isso acontecer, muito tempo para isso acontecer. Mas a gente não está enxugando gelo, tá? Eu tenho visto uma transformação nas pessoas. Só que às vezes um tema é mais fácil, outro é muito mais difícil. Se a gente for pensar, tratar gênero hoje é difícil, mas a gente já conseguiu que muitas mulheres chegassem a cargo de gerente e poucas a cargo de diretoria. Mas o LGBT, por exemplo, é um baita de um desafio, que pega em outros tipos de crenças e valores das pessoas. A pessoa, como você falou, as pessoas negras, pretas e pardas também, né? Ah, elas não têm qualificação, ah, elas não têm formação. Hoje a cota, aí entrando na parte da cota, a cota veio, né? Eu escuto muito assim, eu sou contra a cota. Eu falo, de novo, não adianta eu bater na pessoa. Eu sempre faço uma pergunta, né? Por que você é contra a cota? Porque eu acho errado ser só para pessoas pretas. Então, mas não é só para pessoa preta. Tem algumas que são, mas tem outras que não, né? Então, assim, mas por que que você é contra? Porque tem pessoas brancas também mais vulneráveis, né? Numa classe social que são mais vulneráveis. Então, mas você sabe qual é o percentual de pessoas negras, pretas e pardas? A pessoa não sabe, é falta de conhecimento. É quase 80 e poucos por cento. Ah, eu não sabia disso. Então, quando você vai trazendo informação, né, a pessoa vai se construindo. Qual que é o desafio? A gente associou cota com incompetência. Essa é a verdade. Quando você fala, eu tenho uma cota, imediatamente a pessoa associa o seguinte: puta, essa pessoa é incompetente, eu vou ter que trazer. Quando, na verdade, a cota quer dizer o quê? Um processo transitório para equiparar uma desigualdade. Eu tenho uma desigualdade racial, eu tenho uma desigualdade das pessoas LGBT, eu tenho uma desigualdade em relação a mulheres, eu tenho uma desigualdade em relação a pessoas com deficiência. Enquanto eu não entender isso, que existe uma desigualdade e que os processos são para que a gente reduza essas desigualdades, a gente não vai ter um caminho. E em relação às pessoas, né, que tanto a pandemia quanto, por exemplo, a situação do Rio Grande do Sul vai fazer com que as pessoas demorem mais tempo ainda para estarem preparadas. O que acontece hoje, Sara, nas organizações é que elas estão muito enxutas. Então, a pessoa quer aquela pessoa que está pronta. E entre uma pessoa que está pronta, que provavelmente, quando a gente vai comparar pessoas brancas e pessoas negras, não por causa de competência, uma é tão competente quanto a outra, mas qual ambiente está mais preparado? Eu costumo dar o exemplo, por exemplo, da cota, né? Eu faço parte de um grupo de mulheres negras hoje em dia, e eu estava conversando com uma delas, e ela estava falando, ah, olha, meu filho vai ter que estudar, Cris, ele não vai só conseguir, vai ter que trabalhar, não vai poder só estudar, né? Ele vai ter que trabalhar também. A minha filha então, vamos pensar na escola. A minha filha vai para a escola, uma escola privada, fala duas, três línguas. Quem vai estar mais preparado? Mas porque ela teve mais condições de estar lá. Não porque a pessoa negra não é tão inteligente quanto a pessoa branca, mas as oportunidades é que são diferentes. Então, enquanto a gente não criar oportunidade, uma das coisas que a gente fala muito é assim: vou fazer um grupo de pessoas trainees só negras, ou para qualquer outro grupo aqui. A gente já teve empresa que fez para mulheres, a gente já teve outra coisa que vem muito forte, né? Ah, a gente quer pessoa que fala inglês, ou a gente quer pessoa que fala espanhol. Mas será que nos cargos iniciantes precisa? Será que a gente não tem como abrir mão aqui, nesse momento, e quando a pessoa entrar na empresa, a gente vai pagar um curso para ela se formar? Eu tenho empresa que está dando, por exemplo, português, porque não é por questão da pessoa ter menos capacidade ou não, mas muitos jovens estão no WhatsApp, coloca tudo abreviado. Não só jovens, ela falou que tem pessoas de diversas idades fazendo curso de português na organização, estão dando curso gratuito de português. Então, enquanto a gente não flexibilizar algumas coisas, como a gente ainda vê faculdades ou federais, que tem agora, né, 15% em média de pessoas negras, mas só querem federais,
só querem universidades consideradas de primeira linha, Fundação Getúlio Vargas, INSPER. Eu estudei, eu fiz mestrado, fiz MBA na GV. A maioria são pessoas brancas. Mas por que as pessoas brancas são mais inteligentes do que as pessoas negras? Não, porque as pessoas brancas têm mais oportunidade financeiramente falando. Então, vamos criar bolsa, empresas podem pegar, né, o valor lá do seu imposto e investir em educação. Então, vamos ver o seguinte, como é que eu posso olhar o S do ESG, que muitas empresas têm trabalhado aí, voltando tanto, o S eu gosto de trabalhar duas formas, tá, Sara? O S como é que eu vou olhar o social e como é que eu vou olhar a sustentabilidade humana, que é isso que a gente estava falando, que não adianta só eu trazer, mas como é que está a sustentabilidade humana dentro da organização. Então, tem algumas coisas que a gente vai precisar olhar dentro das organizações se efetivamente a gente quer fazer uma transformação, ou se a gente não quer. E isso é muito sério, né? E as pessoas têm uma discriminação. Eu gosto de contar muito a minha história e teve um fato uma vez no trabalho que eu estava com uma pessoa e ela virou e falou assim, numa situação, falou assim, pô, mas de que faculdade você veio, né? Como se eu tivesse que saber aquilo para cima e para baixo. E, claro, uma coisa besta que a gente estava discutindo, só que a gente tinha pontos de vistas diferentes no assunto. Aí eu virei e falei assim, segunda linha, trabalhando de dia, estudando à noite, e levando marmita porque eu não tinha dinheiro para almoçar fora. Você conhece essa realidade? Acabou. Uhum. Porque não é uma realidade para muitas das pessoas que chegaram nos níveis maiores. Sara, você quer saber? A gente, nesse projeto de mulheres negras, a gente descobriu uma coisa. A gente faz um programa de coaching, tem vários programas lá. E nas conversas com as mulheres negras, que é muito comum que isso não aconteça com a maioria das mulheres brancas, a gente descobriu que elas não tinham roupa para trabalhar no ambiente corporativo. E aí, o que que a gente fez? Hoje eu faço um programa, inclusive para quem estiver nos assistindo aqui, as mulheres que estiverem nos assistindo, quiserem doar roupas, eu faço um projeto de captar essas roupas, olhar, ver se está tudo direitinho. Outro dia mandaram para cá, mas tinha um monte de suja lá, lavei tudo, separo por tamanho, para a gente doar. Pode ser roupa, sapato, tudo que seja em bom estado, né? Como a gente fala lá para Porto Alegre, um monte de gente mandou o resto do que estava em casa, não é o resto, são coisas boas que você não usa. Então, a gente faz um projeto de arrecadação de roupas, bolsas, sapatos para doar para pessoas que não têm condições. Mas isso eu nunca ia saber se eu não estivesse participando do projeto. Acredito nisso fortemente, porque já vi muitas situações que as pessoas não têm roupa para trabalhar. Só que é um mundo distante para quem É, chegou lá em cima, é. né? Porque são poucas as pessoas. E agora, só para recompor aqui, quando eu falei dessa questão de enxugar gelo e tudo mais, é que o meu receio é que lá na frente a gente crie vagas e a gente não trabalhe nesse gap de formação que está surgindo agora, Uhum. e essas pessoas não estejam preparadas para assumir e as exigências do mercado crescendo cada vez mais. Isso me preocupa muito. Eu estou com meu radar aberto para trabalhos nesse sentido e acho que as pessoas precisam pensar nisso na nossa sociedade, porque muitas vezes eu vou em eventos e o que a gente tem ali representado é a estatística existente hoje, Sim. nada mais do que estatística. Eu faço um fórum novo que eu criei o ano passado. Eu faço dois fóruns, na verdade, né? Um, não sei se você já conhecia, chamado Super Fórum Diversidade e Inclusão, onde a gente traz várias pessoas de grupos minorizados, tanto para participarem como palestrantes, como para na plateia, né? Então são 600 e poucas pessoas, mais ou menos 300 presenciais e 300 e poucas online, porque a gente tem muito cliente online, né? E, e é um fórum que a gente traz cases de empresas, como é que elas estão evoluindo, o que que elas têm feito, o que que elas erraram, né? Então, para contar ali como é que elas têm feito a jornada, porque é uma jornada, né? Não dá para parar de falar do tema. Só que um dia eu estava conversando com um amigo meu, CEO de uma empresa, Sara, ele falou assim para mim: você está falando com o público errado. E eu sou uma pessoa muito atenta e muito curiosa a coisas que as pessoas me falam provocativas, né? Aí eu Uhum. falei: me fala mais. Ele falou: Cristina, quem está na alta liderança das organizações? Eu falei: é o homem branco, normalmente hétero e cis, tem deficiência. Então, se ele que está no poder, por que que você não está conversando com eles? Eu falei, mas eu tento trazê-los, né? A gente faz um negócio no fórum, sabe, que é assim, a empresa compra 5 inscrições, ela ganha 2 gratuitas, mas é obrigatório que sejam homens.
A gente começou a colocar assim agora, são 5 inscrições. Ela ganha 2 gratuitas para homens e uma para uma pessoa trans. Não tem pessoa trans na empresa. Não Nossa, tem, os homens não querem vir no fórum. Então, o que que eu comecei a pensar? Hoje a gente tem, né? Você vai ver ali, você chega no fórum, tem uns 30 homens e 300, dentre das 10% são homens, né? Mais ou menos 10 a 15% são homens no nosso fórum. Mas ele fez uma provocação que eu tinha que falar com os homens. Aí eu criei um fórum novo. Criei ano passado, chamado Dialogando com os Homens, trazendo os homens para conversa sobre diversidade e inclusão. A gente colocou 100 homens numa sala, tinham 2 mulheres, porque assim, a mulher pode vir, mas ela tem que trazer um homem junto com ela. Então, a gente teve uma maioria ali, né, muito mais homens, e todos os palestrantes são homens. A gente modera, mas todos os palestrantes são homens, que são exemplos de homens que entenderam o papel deles nesse programa de diversidade e o que que eles têm feito para falar com outros homens, para fazer um plano de sucessão olhando grupos minorizados, para colocar na estratégia do negócio o tema de diversidade e inclusão. A maioria ali são homens brancos héteros cis, sem deficiência. Então, por quê? Porque quando eu tenho um exemplo de um homem desse, eu estou escutando lá, pô, um diretor, o ano passado a gente trouxe o CEO da Air Liquide, que fala, 6 horas da tarde eu vou embora, porque eu pego meus filhos na escola. Então, assim, aquilo foi um choque para quem estava ali, sabe? Então a gente trouxe o presidente do Tribunal Regional da Paraíba para contar o que ele tem feito, um trabalho sensacional. A gente trouxe o CFO da DSM Feministe. A gente trouxe só pessoas. A gente trouxe um que foi muito legal, que foi o diretor operacional da ZF. Ele falou o seguinte: o dia que eu escutei a palavra diversidade na minha organização, eu pensei, o que que é isso aí contra os homens? Eu vou lá no RH perguntar. E aí ele foi no RH. E aí o RH falou: não, não tem nada contra os homens, o programa é assim, assim, assim. Você não quer vir? E ele falou: eu quero. E hoje ele é um baita de um sponsor no programa. Então, assim, eles vão contando como é que foi a jornada deles, aquilo que eles acharam, né? Que veio um deles, que é um homem negro, que ele falou assim: o quanto eu precisei me embranquecer para eu caber naquela cadeira, senão eu não ia caber na cadeira se eu não tivesse me embranquecido. Então, assim, foi muito legal, assim, você escutar as histórias. Então, a gente traz para quê? Para que esses outros homens que estão na plateia falem, cara, eu preciso fazer alguma coisa para me transformar também. Mas no ambiente seguro, eles mandam pergunta pelo tablet, veio pergunta do tipo, diversidade, então é só o LGBT? Não, né? O LGBT é um grupo. A gente está falando de um grupo muito mais amplo. Então, eles vão tirando dúvidas ali sobre a temática. Foi sensacional. E, ao final, eles têm que criar um plano com as missões que eles vão levar para a organização deles. que incrível! Nossa, deu vontade de participar desse. É incrível. Você pode, se você trouxer um homem. Vou levar um. Pode me convidar que eu vou levar um debaixo do braço. Cris, a gente está chegando aqui no final do nosso papo, uma conversa riquíssima. Acho que o tema assédio, diversidade, inclusão, ele tem que ser falado e ele vai ser ainda muito discutido, porque a gente precisa furar essas bolinhas do nosso Uhum, mundo, né? sim. E eu queria muito te agradecer por esse tempo, pelo esclarecimento, por tanto conteúdo rico que você trouxe aqui para a gente hoje, e te convido a despedir do público. Já digo para as pessoas que ficaram aqui assistindo até agora que nos comentários aqui desse episódio vocês vão encontrar todos os links de contato com a Cris, os programas de doação, ela vai passar as informações para a gente e tudo vocês vão ter acesso aqui nos comentários desse episódio. Eu vou deixar os meus contatos também, Sara, do LinkedIn. A gente está sempre publicando conteúdo novo, e-books novos sobre o tema. A gente acabou de publicar um sobre religiões, um outro sobre corpos. Então, a gente gosta muito de compartilhar esses conteúdos. E assim, pessoal, não tem culpado. O que eu quero dizer muito aqui de forma explícita é: a gente não está dizendo que o homem branco, hétero, cis, sem deficiência é o culpado, mas vocês podem ser grandes agentes de transformação nessa jornada aqui, né? Todo mundo tem viés inconsciente, não é só o homem branco, hétero, cis que tem, todo mundo tem. Então, o desafio é: venham para essa conversa, leiam os livros que mostram, né, pesquisas científicas, o quanto a gente é enviesado, o quanto a gente favorita pessoas, tem favoritismo com pessoas no nosso time. Então, assim, venham para a conversa. Vocês precisam estar aqui junto com a gente. A gente quer todo mundo junto. Não é movimento eles contra elas, não é um movimento de queremos acabar com os homens, não. É um movimento de conscientização. A gente precisa de todo mundo do mesmo lado
para a gente chegar nesse caminho de transformação aí dentro das organizações. E é o que a gente fala, né, Sara? Só tem coisa boa. Porque a hora que a gente traz uma diversidade no ambiente inclusivo, a gente ganha todo mundo, porque todo mundo se sente melhor, a empresa tem um resultado melhor, então a gente está falando sim de negócios. A gente está falando que lá no final, aquela última linha lá, que é o resultado da empresa, vai estar melhor, porque as pessoas vão estar se sentindo bem e elas, portanto, vão querer fazer mais pela sua organização. Quem tem dúvidas, né? Puxa, Cris, eu quero saber mais sobre pesquisas que mostram o resultado, que eu escuto muito isso, né, Sara? Eu quero saber o resultado disso. Tem várias pesquisas. Eu posso compartilhar uma série com vocês, além de ter outras várias aí dentro dos meus livros também. Então, convido você para se juntar a gente e fazer parte desse papel de pessoas transformadoras que querem transformar o mundo e as organizações em ambientes melhores. Muito bem, Cris. E para fechar, eu queria que você repetisse a sua frase de apresentação, porque ela tem que ser gravada, marcada e cumprida à risca por cada um de nós. Eu amo essa frase, né? As pessoas incomodadas que mudem o mundo. E aí já fica um convite, né, Sara? Quem está escutando a gente, vem mudar o mundo junto com a gente. A gente precisa muito de mais gente com a gente aqui, porque senão a gente tem essa sensação de que a gente está enxugando gelo, de que a gente plantou a semente, mas que ninguém está regando ela. Então a gente precisa de mais pessoas incomodadas. E eu espero ter incomodado algumas pessoas que estão escutando a gente, porque é só o incômodo que leva à transformação. A gente ama a zona de conforto. Agora, se eu não sou provocada a pensar diferente, eu não me transformo. Então, eu espero ter feito provocações positivas, como eu sempre falo, que são provocações que fazem a gente pensar de uma forma diferente, que você se abra para o tema e venha junto com a gente ajudar a transformar esse mundo aí. Obrigada, Cris. Foi muito bom te receber aqui hoje. E se você ficou com a gente até agora, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho, porque muita conversa boa vem por aí. Até mais!